Uma grande satisfação estarmos ministrando uma aula na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, a despeito de estarmos vivendo um momento atípico, com várias restrições que nos têm sido impostas no sentido de reduzirmos ao máximo as nossas relações de presencialidade, mas Deus tem sido gracioso para conosco e através das mídias sociais e dos seus inúmeros recursos nós temos podido estudar e ministrar a sua palavra sem nenhum tipo de impedimento. E a aula que eu pretendo ministrar hoje, ela tem como tema central fundamentos da espiritualidade reformada. E antes de nós iniciarmos a temática propriamente dita, procurando explorar alguns dos seus aspectos mais significativos, eu gostaria de começar lendo uma passagem das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, que encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 9, versículo 23 e 24, textos que nos dizem o seguinte: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, a primeira coisa para a qual nós gostaríamos de chamar a atenção nesta reflexão sobre espiritualidade, antes mesmo de falarmos sobre os fundamentos da espiritualidade reformada, é que quando nós empregamos a palavra espiritualidade, nós queremos deixar bem claro que o fazemos dentro dos parâmetros e dos princípios que emanam da palavra de Deus. Isso porque a palavra espiritualidade tem sido usada hoje de uma maneira muito abrangente, muito genérica e sem nenhum critério. Há até mesmo aqueles que falam de uma espécie de espiritualidade sem Deus, uma espiritualidade cósmica, uma espiritualidade que tenta conectar o homem com o seu eu profundo, uma espiritualidade que tenta vincular o homem às supostas forças ocultas da natureza, enfim, formas de espiritualidade que destoam flagrantemente da espiritualidade tal como ela nos é ensinada na palavra de Deus. Nós poderíamos dizer que essa espiritualidade empregada neste sentido contrário à palavra de Deus, ela tem suas raízes lá no livro de Gênesis, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, depois de terem pecado contra Deus, desobedecido ao seu mandamento e caído e arrastado consigo toda a raça humana para o estado de pecaminosidade e miséria espiritual, os nossos primeiros pais imaginaram que seria possível eles pavimentarem a estrada, o caminho de reconciliação com Deus, pelos seus próprios méritos e esforços. E o que fizeram eles? Tentaram se cobrir da nudez espiritual em que ficaram submetidos, fazendo roupas com folhas de figueira para se cobrirem. Mas a palavra de Deus diz que Deus não aceitou aquela vã e infrutífera iniciativa, pelo simples fato de que a própria palavra de Deus vai nos dizer, pela instrumentalidade do profeta Isaías, que todos os nossos atos de justiça, ou aqueles que nós supomos que são atos de justiça, aos olhos de um Deus que é santo, santo e santo, tudo isso não passa de trapos de imundícia. Mas lá naquele mesmo texto de Gênesis, Deus, de maneira graciosa, misericordiosa, substitutiva e expiatória, Deus foi ao encontro do homem e fez vestes novas para os nossos primeiros pais e os vestiu novamente. Naquele ato de Deus, de vestir os nossos primeiros pais com a pele de um animal cujo sangue teve de ser derramado, ali já se estava apontando para a obra do Cordeiro de Deus, que na plenitude dos tempos viria ao mundo
e realizaria a gloriosa obra de redenção da humanidade, do seu povo, povo eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo. Então, nós não falamos dessa espiritualidade humanista, subjetivista, panteísta, pragmática, que nasce com o homem, tem no homem a sua própria fonte, tem no homem o ponto de partida e de chegada das infrutíferas tentativas de reconciliação com Deus. Nós falamos de uma espiritualidade que nasce em Deus e que é Deus quem toma a iniciativa de produzi-la a partir do momento em que Ele nos elegeu na eternidade, antes da fundação do mundo, nos chamou no tempo e da história por meio da pregação do Evangelho, nos justificou com base na perfeita justiça do seu Filho, que nos foi imputada, lançada da nossa conta, nos regenerou, dando-nos uma nova vida, visto que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, e naquela condição nós estávamos completamente inabilitados para podermos voltar para Deus com os nossos supostos méritos e os nossos supostos esforços. O Senhor nos elege, o Senhor nos justifica, o Senhor nos adota na sua família, o Senhor nos regenera, o Senhor nos está santificando e na eternidade o Senhor haverá de nos glorificar de tal maneira que nós não experimentaremos mais nenhum vestígio de pecado, porque estaremos para sempre na presença do Senhor. Então, o primeiro ponto desta aula é estabelecermos uma distinção bem clara entre a espiritualidade que brota das Escrituras e que é resultado de uma intervenção sobrenatural, soberana e graciosa de Deus na vida do pecador, modificando-o radicalmente, transformando-o e dando-lhe o mediador perfeito que é Jesus Cristo, por meio do qual nós podemos ter perfeita comunhão com Deus, dessa espiritualidade utilizada pelos homens, que é uma espiritualidade, como disse, completamente humanista, voltada única e exclusivamente para o homem e produzida pelos seus esforços. Então, feita essa distinção, demarcados os territórios entre uma espiritualidade não bíblica e uma espiritualidade bíblica, nós avançamos para um segundo ponto para refletirmos um pouco a respeito do que nós estamos chamando de espiritualidade reformada. Agora, no dia 31 de agosto, do mês de agosto recém-findo, do ano em curso, toda a cristandade celebrou, mais uma vez, os 503 anos daquele poderoso e glorioso movimento que o Espírito Santo de Deus levantou lá do século XVI, através de homens que eram pecadores como nós, mas que eram profundamente comprometidos com a palavra de Deus, e pela instrumentalidade desses homens fiéis à palavra de Deus, Deus promoveu um grande movimento de reforma e de avivamento. Porque a igreja que se havia mantido até certo ponto, até um certo período da história, fiel às Escrituras Sagradas, se corrompeu de uma maneira tal que, olhando para ela, nenhum vestígio nós encontrávamos da igreja fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja apostólica, baseada nos fundamentos que não se movem da palavra de Deus. Aquela igreja tornou-se uma igreja pagã, uma igreja supersticiosa, uma igreja decadente em todos os aspectos, doutrinariamente, moralmente, espiritualmente, liturgicamente e principalmente no conteúdo da sua pregação. Porém, a despeito de a igreja medieval ter experimentado um grave processo de decadência espiritual, numa demonstração de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, como o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou nos evangelhos, Deus, que é o Senhor da igreja, levantou os reformadores para que os reformadores reconduzissem a igreja
aos pastos verdejantes das Escrituras Sagradas. É importante observarmos que o movimento promovido pelos reformadores, sob a égide do poder de Deus que estava sobre eles e do discernimento que lhes foi concedido pelo Santo Espírito de Deus, foi um movimento de volta para trás, de volta para as Escrituras Sagradas. E os reformadores, nessa luta ingente que travaram contra todos os erros que estavam corrompendo e afastando a igreja dos seus princípios bíblicos, eles levantaram alguns fundamentos extremamente importantes. E eu gostaria de, nesta aula, ao falar da espiritualidade numa perspectiva reformada, relembrar, trazer de volta à nossa mente que o princípio formal levantado pelos reformadores lá no século XVI para o retorno da igreja para uma vida de comunhão com Deus à luz da Escritura foi um princípio que se chamou sola scriptura. Com este princípio chamado sola scriptura, os reformadores estavam dizendo que a Escritura era a única fonte suficiente, confiável em matéria de fé, em matéria de doutrina, em matéria de moralidade, em matéria de espiritualidade, em matéria, enfim, de tudo quanto dissesse respeito a Deus e de tudo quanto nós necessitávamos conhecer acerca de Deus para podermos viver para o seu louvor e viver para a sua glória. Os reformadores estavam dizendo que, conquanto a revelação que Deus fez de si mesmo na Escritura Sagrada não fosse uma revelação exaustiva, isto é, Deus não nos revela na Escritura tudo acerca de si mesmo, visto que no ser de Deus ainda há realidades absolutamente inapreensíveis, incompreensíveis, inalcançáveis para a nossa mente finita, limitada e pecaminosa. No entanto, Deus revela na Escritura tudo aquilo de que nós carecemos para o conhecer e, em o conhecendo, como ele se revela, podermos servi-lo em espírito e em verdade. Então, o primeiro pilar de uma espiritualidade, isto é, de uma vida de relacionamento com Deus pela mediação de Cristo no poder do Espírito Santo e segundo as orientações que brotam da palavra de Deus, o primeiro pilar dessa espiritualidade, pensada a partir desses parâmetros e princípios, é uma espiritualidade que tem na Escritura Sagrada a fonte suprema, autoritativa, normativa, esclarecedora a respeito de tudo quanto nós necessitamos para podermos viver uma vida que agrada o Senhor. Por isso que o salmista, ele vai dizer naquele belíssimo Salmo 119, um salmo que exalta as belezas e a glória da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Noutro momento o salmista dirá: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. O Senhor Jesus Cristo, naquela magnífica oração sacerdotal, quando ele está se aproximando do momento mais importante da sua missão, que era justamente aquele em que ele entregaria voluntária e amorosamente a sua vida na cruz do Calvário, em obediência ao seu Pai e em amor pela sua igreja, a fim de salvá-la pela sua morte e pela sua ressurreição. O Senhor Jesus Cristo, naquela extraordinária oração, ele diz que glorificou ao Pai, confiando aos seus discípulos, à sua igreja, aos seus eleitos, a palavra que o Senhor havia comissionado a ele. Ele transmitiu com fidelidade a palavra, sendo ele próprio o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mais adiante ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o fundamento da nossa espiritualidade reformada, ele tem como baliza a palavra de Deus. É a palavra de Deus
quem nos orienta, é a palavra de Deus quem nos ilumina, é a palavra de Deus quem nos fortalece, é a palavra de Deus que nos dá todas as condições para que nós possamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor e que lhe seja agradável. Mas, ainda como um desdobramento desse suporte, deste princípio basilar da espiritualidade reformada, que é uma espiritualidade que se submete inteiramente aos ditames autoritativos e normativos da palavra de Deus, é que a palavra de Deus, ela é também uma fonte, ou a fonte absolutamente confiável para nós conhecermos a Deus. Logo nas primeiras páginas das Institutas, a obra máxima do grande reformador João Calvino, está dito que nós, pela instrumentalidade da Escritura, nós conhecemos a Deus e também conhecemos a nós mesmos. Sem um perfeito conhecimento de Deus, nós também não temos um conhecimento acerca de nós mesmos. E tanto um quanto o outro, nós só podemos a eles ter acesso por meio da Escritura Sagrada. João Calvino também diz, num dos seus escritos, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isto por causa da queda, isto por causa da nossa inata e congênita pecaminosidade. Nós temos uma tendência enorme para fabricarmos os nossos ídolos e os cultuarmos. Ídolos que são feitos à nossa imagem e à nossa semelhança. A imagem e a semelhança de seres que caíram, que pecaram e que se desconectaram de Deus. E é exatamente por causa dessa propensão enorme que nós temos para o cometimento do pecado da idolatria, de fabricarmos ídolos de conformidade com a pecaminosidade do nosso coração, é que Deus, ele se revelou, ele se deu a conhecer nas Escrituras Sagradas. Daí a razão pela qual nós, se quisermos ter uma espiritualidade dinâmica, progressiva, marcada por um crescente desenvolvimento, que faça com que nós conheçamos cada vez mais o Senhor, conforme nós lemos no início desta aula, quando o profeta Jeremias nos diz que o sábio não se glorie na sua sabedoria, o forte não se glorie na sua força, o rico não se glorie nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se nós quisermos experimentar um crescimento na nossa espiritualidade, no nosso andar com Deus diário, pela mediação do Filho, no poder do Espírito Santo, nós não podemos de forma alguma prescindir de um estudo sistemático, cuidadoso, paciente, com o coração aquecido, com os joelhos postos no chão e com a mente inteiramente cativa ao caráter normativo da palavra de Deus. Nós não poderemos de maneira nenhuma conhecer a Deus para experimentarmos um crescimento na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Ele, se nós não conhecermos mais e mais e mais a palavra de Deus e andarmos de acordo com as suas normas, com os seus princípios, com os seus puros e maravilhosos ensinamentos. Então, a espiritualidade reformada é uma espiritualidade que põe a Escritura Sagrada no patamar mais alto, mais elevado. Curioso que na época da Reforma Protestante, nas igrejas cristãs, o púlpito era colocado no centro das igrejas. Com isso, os reformadores estavam querendo dizer, querendo sinalizar que o elemento mais importante na vida da igreja
era exatamente o púlpito, porque era do púlpito que emergia a proclamação fiel da Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, uma das suas cartas a Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela tem poder para instruir o homem de Deus a respeito de tudo quanto é necessário para uma vida que agrada a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está instruindo Timóteo a se contrapor a todos aqueles falsos mestres que estavam afetando a vida da igreja com ensinamentos completamente falsos e distoantes. E ele diz no capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, a partir do versículo 14, ele diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repare que o antídoto que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo para o enfrentamento dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, daqueles que estavam trazendo graves distorções para a fé e grandes prejuízos para a espiritualidade das pessoas que se deixavam levar pelos falsos ensinamentos, foi única e exclusivamente este: Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeste, sabendo de quem o aprendeste. Permanece firmado na palavra de Deus, porque ela é suficiente para tornar-te sábio para a salvação que pela fé há na pessoa de Cristo Jesus. E o apóstolo faz esta afirmação maravilhosa, sinalizando para o caráter da Escritura Sagrada como sendo toda ela inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fundamentos da espiritualidade reformada. A espiritualidade reformada é aquela que põe a Escritura Sagrada em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. O cristianismo não é uma fé meramente privada, que só diz respeito aos nossos ajuntamentos solenes, comunitários e particulares. Mas é uma fé que, sendo revelada por Deus e procedente de Deus, pressupõe uma visão de mundo abrangente que dá conta de todos os aspectos da realidade complexa que nos cerca. Portanto, se quisermos ter uma espiritualidade, uma vida cristã marcada por um crescimento na graça, no conhecimento de Deus, no aprimoramento dos nossos dons e talentos, na manifestação cada vez mais crescente do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Enfim, se verdadeiramente quisermos ter uma vida vitoriosa, a despeito das lutas que haveremos de travar enquanto aqui estivermos, nós precisaremos colocar a palavra de Deus como sendo o pilar mais alto que vai regular, que vai reger, que vai administrar, que vai disciplinar, que vai instruir, que vai nortear a nossa vida em todos os seus aspectos. Nós precisamos nos voltar para a Escritura Sagrada, porque sem ela
inevitavelmente nós haveremos de errar e haveremos de nos afastar daquilo que Deus espera para a nossa vida. Então, recapitulando de maneira didática e sumária os pontos mais significativos desta aula. Em primeiro lugar, nós estabelecemos uma nítida distinção entre a espiritualidade tal como ela emerge da Escritura Sagrada e essa espiritualidade humanista, essa espiritualidade construída pelo homem, que tem nele o homem a sua fonte, que tem no homem o seu nascedouro e que tem no homem o seu protagonista. Essa é uma espiritualidade completamente falida. Como falida foi a tentativa de Adão e Eva de se cobrirem da sua nudez com os seus próprios esforços. Como falida é toda e qualquer tentativa que o homem vier a fazer, ainda hoje, para se voltar para Deus com os seus próprios méritos, com os seus próprios esforços, com a força do seu próprio braço e do seu entendimento. A espiritualidade sobre a qual estamos falando nesta aula é uma espiritualidade que nasce em Deus, que tem em Deus a sua fonte, que tem em Deus o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, que tem em Deus o seu grande autor e o seu grande consumador. Repito, é Deus quem nos elege na eternidade de acordo com o conselho da sua soberana vontade. É Deus quem no tempo e no espaço nos chama eficazmente pela instrumentalidade da pregação do Evangelho, que é o mais excelente meio de graça. É Deus quem nos justifica, imputando-nos a justiça perfeita do seu Filho Jesus Cristo, que não só obedeceu à lei de Deus perfeitamente, como recebeu na cruz os seus efeitos. Todo aquele que pecar, toda alma que pecar morrerá. Cristo nunca pecou, mas porque se identificou conosco, recebeu a sentença que era nossa. É Deus quem nos regenera pelo poder do Espírito Santo, nos dando uma nova vida, fazendo com que nós passemos das trevas para a luz e da morte para a vida. É Deus quem abre os nossos olhos. É Deus quem nos concede a fé e o arrependimento. É Deus quem nos tem santificado pelos inúmeros meios de graça que Ele põe à nossa disposição, à disposição do seu povo. E é Deus, enfim, em última análise, que promete que vai nos glorificar na eternidade, quando nos haverá de conceder um corpo semelhante ao do seu Filho, um corpo glorioso, onde nós não experimentaremos mais nenhuma forma de manifestação de pecado. Então, a espiritualidade reformada é uma espiritualidade que, em primeiríssimo lugar, assim como fizeram os reformadores lá no século XVI, é uma espiritualidade que toma como ponto central, pilar mais alto, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e que devemos amar e que devemos meditar nela dia e noite. Que o Espírito Santo de Deus, por bondade e graça, queira aplicar estes princípios, estas verdades às nossas vidas, de tal modo que nós busquemos uma vida de contínua reforma, de contínua modificação à luz da palavra de Deus. Os reformadores costumavam falar: igreja reformada sempre se reformando, não para estar assimilando os modismos do tempo em que ela está inserida, mas para estar o tempo todo confrontando as suas crenças e as suas práticas com a palavra de Deus. Isso vale tanto para a igreja na sua dimensão comunitária, como vale para a igreja individualmente, cada um de nós, visto que somos pedras vivas no edifício de Deus. Então, que Deus nos dê a graça de vivenciarmos uma espiritualidade que se reforma todos os dias, tomando como ponto de partida e de chegada os primados gloriosos da sua santa palavra. Que assim seja, para a glória do nosso Deus. Vamos orar, finalizando esta aula, louvando a Deus e agradecendo por tudo quanto Ele é e por tudo quanto tem feito em nosso favor. Deus bendito e santo, louvado seja o Teu nome pela exposição da Tua palavra.
que esta singela e simples aula, centrada no tema da espiritualidade reformada e os seus fundamentos, ela tenha sido muito útil, tanto para quem a ministrou, quanto para todos aqueles que a assistiram e que vão assistir. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, a fim de que tenhamos uma vida reformada e que se reforma todos os dias de conformidade com os preceitos da Tua Palavra, pela mediação do Teu Filho e no poder do Teu Santo Espírito. É assim que te oramos, agradecidos, em nome de Jesus, que morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação.